Olá, salve! Terminou a primeira fase do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, com o Flamengo campeão e um time grande fora das semifinais. O Botafogo repetindo o fracasso do ano passado. Dessa vez, o intruso não é o Nova Iguaçu, é o Volta Redonda. Vamos contar como foi e como será, mas antes daquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. Finalizada a primeira fase do Campeonato Carioca, que esse ano, a Taça Guanabara, teve jogos emocionantes até o último minuto do último jogo. Podia ter mudado tudo. Na última rodada, houve alternância de posições dos times que buscavam classificação para as semifinais, com os gols que iam saindo. Flamengo e Volta Redonda já tinham garantido classificação com antecedência. Faltava a decisão do título e o Flamengo meteu 5-0 no Maricá e o Volta Redonda, parecendo não acreditar que pudesse superar o Flamengo, acabou perdendo o seu jogo. 2-0 foi o resultado do time do Volta Redonda para o Boa Vista. Parece que botou até meio time em reserva, já poupando para o restante do campeonato. E a grande decepção ficou por conta do Botafogo. Mais uma vez, ano passado o Botafogo já não tinha entrado nas semifinais do campeonato, perdendo para o Nova Iguaçu essa posição. E acabou tendo que disputar a Taça Rio, que o quinto lugar, né, que é a Taça Rio, do quinto ao oitavo, ganhou a Taça Rio, ficou com esse prêmio de consolação, mas valia uma classificação para a Copa do Brasil. Esse ano, nem isso o Botafogo conseguiu. Conseguiu sim a proeza de ficar em nono lugar, ou seja, fora da disputa da Copa Rio, e que vale uma classificação para a Copa do Brasil. O que isso acarreta? Que o Botafogo, para jogar a Copa do Brasil de 2026, ele terá que ficar entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Pode ser campeão até da Copa do Brasil e ganhar também essa condição de permanecer na competição mais rentável do futebol brasileiro no ano seguinte, mas o fato é que, pelos critérios do Campeonato Carioca, o Botafogo não tem mais direito de disputar o campeonato, a Copa do Brasil de 2026. Vai disputar a desse ano porque já estava classificado. Enfim, um vexame muito grande, mas é um problema para o John Textor resolver. Ele não está preocupado, para ele o ano só começa em abril. Alguém precisa avisar que já teve disputa de campeonato da Supercopa Brasileira, tem a disputa que ainda está em vigência, tem o jogo quinta-feira da Recopa Sul-Americana e a disputa do Campeonato Carioca. Até agora o Botafogo acumulou vexames, não parecendo ser o mesmo clube que ano passado. Claro, foi no segundo semestre, mas ganhou tudo. Brasileiro e Libertadores, as suas maiores conquistas. Agora o Campeonato Carioca está nas mãos de Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda. Com a classificação, Flamengo sobrou na turma, na reta final do Campeonato Carioca, atropelou seus adversários, fez grandes apresentações, como a de sábado contra o Maricá, e desponta, evidentemente, pelo maior elenco, porque está jogando um bom futebol, porque tem um técnico que pensa futebol a cada jogo e não apenas lá na frente. Ele pensa no jogo de amanhã, no próximo jogo, o Felipe Luiz. Flamengo desponta como grande favorito, mas é futebol. O Flamengo ficou em primeiro, Volta Redonda em segundo lugar. O Fluminense e o Vasco terminaram empatados em tudo. Número de pontos, número de vitórias, saldo de gols, número de gols pró. E o critério que definiu a posição de cada um foi o confronto direto. O Fluminense ganhou do Vasco na Taça Guanabara. Então o Fluminense terminou em terceiro e o Vasco em quarto. Com isso, vão se enfrentar nas semifinais Flamengo e Vasco, 2 jogos, Volta Redonda e Fluminense também em 2 jogos. Os 2 primeiros jogos serão sábado e domingo que vem, no Carnaval, em pleno Carnaval. Amanhã a Federação, nesta segunda-feira ou na terça, não se sabe exatamente quando, é uma negociação meio complicada entre os clubes e as detentoras de televisão, mas vai acontecer a definição dos dias e horários. Mas o confronto é esse. O primeiro jogo é Vasco e Flamengo. O Flamengo joga o segundo jogo como mandante. Se o Vasco quiser, até pode jogar em São Januário. Ele tem o direito de exercer o mando de campo, mas certamente não vai querer dividir Maracanã com o Flamengo nos 2 jogos. Não é o caso do Volta Redonda, que quer exercer, já disse isso,
o seu direito do mando de campo de jogar a segunda partida lá no seu estádio Raulino de Oliveira. Então, o primeiro jogo será Fluminense e Volta Redonda no próximo fim de semana, sábado ou domingo de carnaval. E no outro fim de semana seguinte, jogam Volta Redonda e Fluminense em Volta Redonda. Vamos saber agora como vão ficar as finais do campeonato, porque os dois vencedores, Flamengo e Volta Redonda, jogam por empates, por 2 empates contra seus adversários, por terem tido melhor campanha, e quem se sobressair, passar pelas semifinais, vai chegar à decisão do Campeonato Carioca de 2025. E ao Botafogo resta apenas tentar se salvar do desastre absoluto desse começo de temporada, ganhando a Recopa Sul-Americana no jogo que vai fazer contra o Racing na próxima quinta-feira no estádio Newton Santos. E a Taça Rio será disputada por Sampaio Corrêa e Boa Vista, uma das semifinais, Nova Iguaçu e Madureira. Esses dois times se enfrentaram nesse domingo, Nova Iguaçu ganhou por 2-1, mas tem aquela coisa também do mando de campo. O Sampaio Corrêa joga contra o Boa Vista pelos 2 empates, com a vantagem dos 2 empates, mesma coisa o Nova Iguaçu joga com vantagem de 2 empates contra o Madureira e com o direito de jogar a segunda partida em sua casa. Aquele recado então para você, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!